Fala pessoal, eu sou o Rainer, esse é o Léo. Fala aí, pessoal. Léo, o que mais você sente falta? Cara, eu sinto falta das coisas que marcaram a nossa época, com certeza. Esse é o Estamos Velhos Podcast. O lugar onde você vai encontrar o quê? Lembranças, nostalgia e muito papo descontraído aqui com a gente. Exatamente, a gente vai abrir a nossa Pokédex de desenhos antigos, bala de 10 centavos, internet de escada e tudo mais. Aqui é falar de nostalgia, mas lembrando, é celebrar a nostalgia, não falar que na nossa época era melhor. Até porque eu não trocaria a internet que eu tenho hoje pela internet de escada que a gente tinha. Não, realmente, sem parar para falar que tem certas coisas lá atrás que não eram tão boas, né? A expectativa de vida era 35 anos. Hoje é 78, aposentadoria 76. Talvez a gente não fique velho de fato para isso. Mas é isso. É isso, exatamente. Bom, antes de tudo, siga a gente nas redes sociais, né? Principalmente aqui no YouTube e no Spotify. São programas quinzenais. Esse é o programa piloto, né, que estamos trazendo para vocês. Então, toda quinzena a gente vai trazer sempre um programa com um assunto descontraído e na outra quinzena um programa sobre um assunto específico. Sempre pautado dentro da nostalgia. Então, nós vamos fazer assuntos aqui coisas, né, aleatórias da nossa época e depois de um desenho, um filme, uma série mais específico que a gente curtia também. E para isso é muito importante a participação de vocês, a partir dos seus comentários, da interação com a gente, e a gente vai estar respondendo ali, interagindo com vocês, porque eu acho que é isso, né? É um papo entre amigos. É importante que seja algo entre nós. É como se, sabe aquele papo que começa de manhã e às vezes vai até de noite, você nem percebeu, você saiu, começou a falar, sei lá, de Cavaleiro Zodíaco, aí do nada você tá falando da cultura do povo celta. E que somos nossos assuntos, por isso que a gente decidiu fazer isso, faz todo sentido. Bom, acredito que tenha muito mais gente como a gente nesse caso. E tem mais, como vamos falar para vocês? Além dos comentários do YouTube, comentário do Spotify, também vai ter o e-mail podcastestamosvelhos@gmail.com. Você pode mandar sugestão de pauta, opiniões, e críticas não manda. Deixa pra você, deixa lá na sua caixa de saída. Escreve pra dizer que fez alguma coisa, mas deixa só na caixa de saída. Não envia, não bota pro enviados. Sobre convidados, Jaime. Bom, a ideia é ter, né? A ideia é ter. Nós temos aqui o nosso formato podcast, que a gente não precisa ficar necessariamente engessado. Afinal, é o nosso podcast aqui. Né? Exatamente. E, bom, a gente pretende trazer uma galera da nossa, que a gente curte os papos, que podem trazer assuntos diversos aqui pra gente, poder interagir, desenhos, tecnologia, relembrar brincadeiras da época. A prioridade é sempre o assunto. Se tiver alguém que tenha mais ou menos a mesma pegada do nosso assunto que a gente vai falar, a gente vai tentar trazer. Mas a prioridade é sempre trazer essa sensação aqui para vocês, que são duas pessoas conversando sobre coisas da época delas e que você compartilha e tem esse mesmo sentimento. É muito simples. Então, com o que a gente poderia começar, Rainer? Bom, a gente pode começar falando de desenhos, né, cara? Desenho na nossa época eu acho que é muito... Estamos aqui, né, quase que trajados disso. E são dois clássicos. E são dois desenhos muito fortes, né? Acho que a gente pode começar por eles justamente porque é um movimento que começou na nossa época, né? Que é a entrada dos animes no Brasil, né? Pois é, começou pela nossa saudosa TV Manchete. Saudades. Se eu não me engano, de 1983 a 1999. Falou que na virada do ano 2000 o mundo ia acabar, mas infelizmente acabou só a Manchete. Acabou. Curiosamente só a Manchete acabou. Mas é muito louco, né? Porque a Manchete é muito pautada por tentar ser revolucionária na época, mas assim, já nos seus momentos finais, talvez uma última cartada para manter a emissora viva, né? A gente começaram a trazer desenhos que não necessariamente tinham muito apelo na época. O anime sempre existiu, né? O Léo tá no Dragon Ball. O Dragon Ball, pra quem não sabe, é um anime da década de 80 lá fora. Aqui no Brasil ele é anos 90, mas ele é da década de 80. Ele é muito antigo. Cavaleiros também, é do final de 80. E, enfim, esses animes faziam muito sucesso na Europa. Eles saíam muito mais fácil para a Europa, mas não muito para o Brasil. A Manchete viu a oportunidade de conseguir trazer esse conteúdo já, que conteúdos americanos eram muito mais difíceis de trazer, né? Então as principais, a Globo e o SBT, conseguiam trazer mais. Então a cartada deles foi essa e foi de gênio, a ponto que quando eles acabam, né, SBT e Globo puxam isso, né? Exatamente.
Cara, inclusive, né, se eu não me engano, o nosso Cavaleiro do Zodíaco, o primeiro que veio aqui, primeiro. ele advém de dublagem, pegou da dublagem francesa. Era a dublagem francesa. Por isso que tem vários erros, inclusive, de tradução, que depois a tradução primeira é feita pela Gota Mágica, né? Uhum. E aí depois vem pela Delarte, depois vem pela Delarte quando vai vir a nova redublagem, né? Porque, assim, Cavaleiro do Zodíaco, pra quem não sabe, ele é um anime no final da década de 80, mas ele perdurou até início dos anos 2000, se não me engano. A saga de Hades é quase 2010, né? Se não me engano. Cara, acho que não chega assim, não chega tanto. É aí não. que tá também, que tu falou da nossa percepção temporal, cara. É bizarro. Percepção temporal é complicado. Pra você ter uma noção que eu lembrei esses dias, inclusive, cara, o que você acha que veio primeiro? Dragon Ball GT ou Pokémon? Pokémon. Na minha percepção, Pokémon. Dragon Ball GT. É porque aqui no Brasil... Aqui no Brasil, né? Pokémon chega em 99, Isso. Dragon Ball GT já tinha chegado antes. No Brasil? Já tinha no Japão. Ah, No sim. Japão já tinha lançado antes. Então, fala aí com a gente se você não tinha essas dúvidas assim temporais. Mas, tu já sabia. mas aí de novo a gente entra no ponto em que a gente era uma época que não tinha internet, então você não sabia o que acontecia lá fora. Pô, exatamente. A gente vivia aqui, por exemplo, a gente vai trazer isso daqui a pouco, mas a gente vivia aqui de revistas. Era literalmente isso. E que contasse... Mas calma, eram eram revistas de anime, de jogo, Exato, que a gente tá falando. Midou, Herói. A gente não tá falando das outras revistas. Isso também já acabou, inclusive. Mas muito bom. E agora eu falei que olha, eu falei agora, você vê a questão de percepção de tempo que você falou, eu falei Cavaleiro do Zodíaco Saga de Hades 2010 eu tinha 17 anos, com certeza já não via Cavaleiro do Zodíaco fazia muito tempo, então assim, é muito louco isso, e a gente tá falando de uma época em que não tinha streaming, então é mais uma coisa pra galera se sentir velho, e talvez quem não seja da nossa época esteja ouvindo, a gente dependia desses emissoras pra assistir a parada. Tipo, Cavaleiros, cara, eu lembro que a saga de Santuário, ela reprisou a primeira metade pelo menos umas 2, 3 vezes antes de continuar. É muito louco. Porque a Manchete não comprou completo. Tipo assim, eles compraram a Guerra Galáctica e o início da saga de 12 Casas. O 12 Casas real nunca passou na Manchete. Sabia disso? Dessa eu não sabia, não. Nunca passou na Manchete. O 12 Casas real... A Manchete fez exatamente o que o Cartoon fez quando comprou a primeira vez. Foi até o Aiori atacar o Seiya e voltava. Caraca, é bizarro, que a gente não tinha, por exemplo. Ainda tem isso, o Cavaleiro do Zodíaco e o Dragon Ball são meio contemporâneos, mas o Dragon Ball chegou no Brasil depois ainda. O Cavaleiro já tava grandão. É porque é muito louco, né? O Cavaleiro do Zodíaco vem, e quando o Cavaleiro do Zodíaco abre essa porta, os caras só pensam em trazer algo que fosse muito mais próximo do Cavaleiros. Aí vem o Shurato. Que é o genérico. Mas vou te falar que eu acho o Shurato... Nossa, é muito louco, né? O Shurato só tem uma temporada, não deu muito certo. Mas isso é uma coisa até pra gente trazer eventualmente. A história do Shurato tem muito mais base do que o Cavaleiros, cara. É loucura. Eu sei que é hipocrisia eu estar falando isso com a camisa do Cavaleiros. Mas o Shurato tem muito mais base, tipo, de história, sabe? Faz muito mais sentido, porque é religião indiana e tal. É outra pegada. Eles aprofundam. Então, assim, eles priorizaram muito em trazer animes que fossem muito parecidos. O Dragon Ball vem quando a Manchete já tá acabando, tipo, praticamente acabando. O Dragon Ball vem com uma aposta da Globo. E aí depois vem... Não, minto. Vem com uma Band. O Dragon Ball vem com a Band. A Band ganha da Globo. A Globo pega da Band. Dragon Ball passa na Globo e na Band. E tinha uma época... Isso é outra coisa que a gente pode falar, tipo assim... A gente tinha animes que a gente via na Record, animes que via no SBT, animes que via na Globo e animes que via na Band. Tipo assim, de manhã era SBT e Globo. À tarde era Band e Record. Pokémon veio pela Record, sabia? Sim, verdade. Pokémon veio pela Eu Record. também não lembrava mais disso, não, sendo bem sincero. Pokémon veio pela Em 99 eu já tinha alguma consciência, mas não era muito, não. Sou de 94, Rainer de 93... 94, ano do Cavaleiro Zodíaco, estreia. No Brasil, estreia em 94. Tanto quando eu fui ter consciência de ver Cavaleiro Zodíaco, eu acho que era 98, 99, Cavaleiro Zodíaco já era gigantesco, né? Então era um negócio muito louco. Quando a gente vê na época que a gente vinha... E assim, hoje em dia você tem muito desenho infantilizado, né? Assim, infantilizado que eu digo... muito bobo, né? Mas na nossa lembrar dos Jovens Titãs, nossa. Jovens Titãs, o que aconteceu com os Jovens Titãs?
Pô, eu não acho tão ruim o Jovens de Ação, isso é para outro episódio. Mas assim, eu acho muito louco que, por exemplo, a nossa época, o que era muito infantil era o Barney, o Teletubbies. Então, assim, não era desenhos propriamente ditos, né? Eram coisas mais live action, um cara vestido de alguma coisa. Então, quando você via para desenho, a gente tinha, até vinha ali, né? Pelo menos eu, criança, eu lembro de ver muito desenho de Pernalonga, do Patolino, do Dono, de tal, do Mickey. E aí, quando o Cavaleiro do Zodíaco aparece pra mim, é um choque. Pra mim, o Cavaleiro do Zodíaco foi um choque igual foi o Batman, a série animada, por exemplo. Eu fiquei tão choque quanto, assim. E era... Eu fiquei, caraca, mano, que maneiro, que coisa, tipo, porra, diferente, sabe? Tipo, sim. Cavaleiros, inclusive, é muito bizarro, né? Que você liga a manchete, quando passa Cavaleiros a primeira vez, eles mudam a parada do sangue. Sai uma coisa roxa dos caras. Ah, sim, tem esse negócio de censura. O Sanji não fuma cigarro, ele fuma um pirulito. Essas coisas de censura. É muito louco. Aí quando vai pro Cartoon, que era um canal fechado, o Cavaleiros, aí começa a sair sangue. Mas aí sabia, eu acho muito louco, tipo assim, se tu tocou a cor do sangue, nossa, ninguém criança. Pior quando saía branco, né? Quando botam censura do sangue branco, nossa, eu acho que fica até mais esquisito. Bem mais bizarro. E aí indo pro Dragon Ball, cara, e aí é uma coisa que é legal, né? Que Dragon Ball e Cavaleiros são muito responsáveis pela essa abertura mais forte, de vir mais animes, depois vem Yu-Gi-Oh!, depois vem Pokémon, depois vem um monte de coisa assim. Mas eu acho que eles são muito responsáveis por uma coisa que deixou os animes marcantes, que é a dublagem, né? Tipo, a dublagem foi, eu acho que um dos diferenciais, assim. Foi, cara. Cavaleiros é responsável por dublador ser famoso hoje em dia, eu acho. Pois é, eu acho que também a gente teve um resgate, pelo menos eu vejo alguns animes, né? E aí, por exemplo, teve a dublagem icônica do Yu Yu Hakusho, que já mudava muita coisa, já colocava itens mais da nossa cultura mesmo, umas falas muito descontraídas assim, que os caras tinham uma liberdade absurda. Mas assim, é muito louco, porque o Yu Hakusho, ele já vem na época da TV a cabo, né? Por isso que eles também tiveram liberdade. Se você para pensar, o Yu Hakusho não vem na TV aberta. É verdade. A gente não vê Yu Hakusho na TV. Tem gente da nossa época que pegou Yu Hakusho muito tarde porque não tinha acesso. Muito louco, né? Que você para pensar, tipo assim, Yu Hakusho é um bagulho tão marcante pra mim, tão absurdo também, tão quanto, né? Acho que é um dos meus top 5 animes favoritos. Mas tem... E ele é antigo. E ele não é tão conhecido assim às vezes porque não era uma galera... Falo da nossa idade, obviamente. Porque não era uma coisa muito próxima. E é o que faz também a dublagem dele ser boa, porque era TV a cabo. E eu sinto que teve um resgate dessa característica dessa dublagem assim, que a gente viu, por exemplo, em Cavaleiro do Zodíaco e o Hakusho. Por exemplo, sim. Agora a dublagem está recebendo também mais um investimento, retomando aquelas coisas um pouco mais antigas, essa linguagem um pouco mais descontraída. Assim. E até pegando o link para sair um pouco de anime, é que justamente isso faz com que os outros desenhos também ficassem reconhecidos, né? Por exemplo, a gente vai falar agora de desenhos que já eram antigos na nossa época, mas ainda eram grandes, por exemplo, Thundercat, Flintstones, assisti pra cacete, Sábado Animado, He-Man, Maitor, tipo assim, essa galera ficou conhecida também por conta porque muitas pessoas às vezes acham muito que tem muita gente que foi muito contra, né, a cultura otaku, né, oriental ali, mas ela ajudou muito a cultura ocidental aqui no Brasil especificamente, né. Quer ver uma coisa? Cavaleiro do Zodíaco até hoje tenta entrar nos Estados Unidos, cara. Eles não conseguem. O último filme que teve agora aparentemente bombou lá no box vídeo deles, mas eu me recuso a assistir. Me recuso. Aquele filme meio... Não, live action mesmo. Live action, assim. Eu não me recuso a assistir aquilo ali. Eu prefiro manter aquilo... Fingir que não existe. Eu admito que eu não assisti. E nem faça isso. Eu lembro, sem ser esse live action, um outro que passou, que era uma animação mais 3D, cara, eu tava assistindo ali, eu nem lembro qual é o nome. Mas na hora que o Máscara da Morte começou a fazer um musical, eu admito que eu desliguei. Eu não vou ver mais essa porra. Vou fazer outra coisa. Não vamos queimar a pauta, que talvez Cavaleiro seja o primeiro episódio que a gente faça específico e a gente tá falando muita coisa. Certo. Mas assim, continuando em desenhos, cara, eu acho muito maneiro que isso é uma coisa que perdurou, né? Eu acho que isso não tem mais hoje em dia. Desenhos eram muito pautados na músicas, né? Tipo, Thundercat tinha uma abertura icônica, He-Man uma abertura icônica.
Tinha um que era da Hanna-Barbera também, dessa galera e tal, na imagem que era o Silverhawks também. Então, assim, era Homem Biônico. Então, todos esses desenhos tinham aberturas muito icônicas. E quando você para pra ver hoje em dia, por exemplo, tanto o Thundercat quanto o He-Man, cara, as histórias são muito básicas. Não tem nada muito aprofundado. He-Man teve até um lore melhorado de uns tempos pra cá, mas Thundercat é basicaço. É pra criança, né? Mas é engraçado que, tipo assim, na época era um negócio muito bem trabalhado, né? A venda desses desenhos, né? Sim. Tipo assim, isso era uma coisa muito que pegava legal, assim. E a aí... gente teve uma oportunidade também de assistir desenhos da época dos nossos pais, que às vezes eles assistiam com a gente. Exatamente. Aquela... He-Man, Thundercat, é isso. Qual era o nome daquela Liga da Justiça, que era mais antiga? Super Amigos. Super Amigos. Antigo pra cacete. Flintstones, desenho da época da minha mãe. Isso daí. Indo pra heróis, você falou Super Amigos, pô, a série animada do Super-Homem de 92, a série animada do Batman de 94... Cara, pra mim, até hoje, o meu Batman favorito eu tenho tatuado aqui. É o Batman da série animada, entendeu? O meu Coringa favorito é o Coringa da série animada, que o dublagem original fora o Mark Hamill. Então, assim, é muito marcante o Freakazoid. A Warner investiu muito, né? Na época que ela foi comandada pelo Bruce Timm, o Spielberg também ajudou bastante, que teve os Animaniacs e tal. Então foi um investimento que a Warner tinha desenho, né? Aí foi, eu acho que quando a Warner ainda não era dona do Cartoon igual é hoje. Sim. Então ela tentou bater de frente na época. E temos que ressaltar aí o Cartoon também. Cartoon Fox Kids. Com certeza. Assim, meu depoimento pessoal, né? Que eu demorei muito a ter TV a cabo. Então, quem tinha TV a cabo? Meu pai. Meu pai separado da minha mãe. Pô, quando eu ia lá, fazia questão de ficar assistindo as coisas que eu não tinha, né, acesso na TV aberta. Sim, também. Mas, pô, era muito bom. E tanto que depois, por exemplo, eu também comecei a ter internet tarde, digamos assim, tive internet com 15 anos. E aí chegou um momento, eu lembro desse momento que eu tava lá no meu... Larga, eu também tive, acho que com essa idade também. Acho que você tinha um pouco antes. Talvez 13, 14, mas não muito antes. Banda larga. Acho que não tão antes. Mas... Não legalizada, né? Não, não é. É uma história. Mas a gente não tem ainda dinheiro para um processo, não. Pirataria, eu quero 5. Cadê? Aí chegando lá, cara, com computador, com internet, eu lembro, tipo, caraca, finalmente eu tenho internet. Pô, mas agora, o que eu faço? O que as pessoas fazem na internet? Aí acho que eu vou assistir as coisas que eu gostava na TV, né? Na TV fechada, Cartoon Network. E eu nunca tive... Porque naquela época o site do Cartoon, ele tinha um broadcast, né? Tipo, então você conseguia assistir o site, o canal no site, né? Era horrível, o broadcast é horrível, mas dava pra assistir na época, comparando, né? Aí eu peguei, porque eu só via coisa picada, né? Porque eu ia lá final de semana só. Então eu comecei... Yu Yu Hakusho, peguei, baixei tudo, assisti tudo. Cavaleiro do Zodíaco. Bom, assisti uma partezinha, assisti de 12 casas pra frente. Cara, por muito tempo, isso é agora o meu relato pessoal, por muito tempo eu tinha todos os episódios de Cavaleiros do Zodíaco, todos no pendrive. Todos. E que eu levava pros lugares. Pra que caso... Você sabia quando poderia usar. Exato, tipo assim, eu já levei pra encontro isso. Tipo assim, não, antes tinha um negócio, tem um negócio pra gente assistir, eu levei o pendrive com todos, eu achei uma puta ideia. Eu achei uma baita ideia, achei que ia ser show. E assim, mas eu tinha, obviamente isso é antes de surgir streaming, né? Isso é antes de surgir até Netflix, então... Época de locadora, galera. Época de locadora. Ainda tem isso, né? A gente fala de locadora, a gente pode ir migrando agora para isso, a coisa mais analógica, pro digital, né? A gente pegou a época de locadora, internet de escada, celular tijolão, que se você não rebobinasse, você pagava multa. É verdade, ainda tinha isso. Você pagava multa se não rebobinasse a fita, isso é verdade. Mas eu vou te falar, pegar a fita no final de semana era um evento, cara, era uma coisa marcante. Tipo assim, você esperar a sexta-feira pra ir com seus pais na locadora, torcer pra ter um filme que você gostasse, porque assim, vira e mexe, às vezes pegava filme que eu não queria ver, tá ligado? Tipo, pô, então era filme nada a ver, ou filme de terror, que quando era moleque eu era meio ruim assim com algumas coisas. E fita, cara, era muito louco. Quer ver uma coisa, por exemplo, eu gosto muito de Star Wars, né? Então, a primeira vez que eu vi Star Wars é porque meus pais tinham um box de fita de todos os filmes de Star Wars, acho que os 3 primeiros naquela época ainda, né? E era legendado.
né? Então eu via filme legendado desde cedo, então foi uma coisa que me acostumou, ajudou. Tinha também box de Titanic. Aliás, tinha isso, o Titanic, por muito tempo achei que o Titanic era uma trilogia, sabia? Sério? Porque era um box de 2 fitas. Uma fita era bastidores, a outra fita era o filme. Eu jurava por muito tempo que tinha Titanic e Titanic 2, tá ligado? Cara, que curioso, né? Loucura, loucura. Vocês também têm alguma coisa disso? Essas memórias de infância assim meio... Que parece que isso se chama de efeito Mandela. É igual a parada o Goku tava se transformando em Super Saiyajin 3 na hora do World Trade Center. Isso não rolou, não existe, é mentira. Só que tanta gente falou isso que muita gente hoje em dia trata como verdade. Tipo, isso aconteceu. A gente já caiu muito em informações, em fake news de revistinha. Não, mas pô, pra caramba. O Dragon Ball AF, pô, lembra disso? Até hoje, tipo... Nunca. A saga de Zeus de Cavaleiros do Zodíaco. Saga de Zeus, pô, até hoje. Cara, e pior que assim, eu acho muito louco. A gente vai trazer um episódio mais específico dessas revistas, mas eu acho muito louco como assim, eles eram fonte de informação pra gente e a gente acreditava piamente nisso. A gente divulgava, a gente era fonte ali de fake news desde pequeno. Cara, e eles eram muito espertos, porque eles pegavam coisas da Shonen Jump, que era a revista lá no Japão que até hoje sai as paradas, né? Sim. Eles pegavam, traziam parte que era verdade, inventavam em cima. Eu acho, pra mim, que como um fato de não devia ter muito tradutor de japonês naquela época. Eu acho que o cara olhava aquilo ali, devia ter alguma coisa, que também é minha música, convenhamos. No Japão devia ter rumor. Não duvido que tivesse ter um rumor de alguma coisa. E os caras, tipo, aumentavam o negócio pra chamar pra comprar revista, né? Até porque, cara, quando uma imagem também, tinha um Goku lá, branco lá, que... Cara, e sabe uma coisa que eu vi, tipo, eu tenho essas revistas guardadas, né? Quando eu fui para pegar essas revistas, de 10 revistas, 5 tem quase o mesmo tema. Tipo assim, é um guia de alguma coisa. Então, tipo assim, uma revista tá... o nome dos ataques dos cavaleiros, uma coisa lá. Daqui a 2 revistas tá fazendo a mesma matéria. Faltou pauta. Não, mas não é faltou pauta. É que isso que era de pauta, tá ligado? Os caras tinham que vender. E assim também, a gente tá falando de outra época. Essas revistas eram R$2,50, um preço muito acessível. Porra, acessível demais. Continuando a questão do locador, a gente tinha sebo, né? Sebo de revista. Sim. Eu, por muito tempo, eu comprava mangá em sebo, pô. Porque em banca, eu vou falar agora, é bizarro, né? Em banca, R$8 era caro na minha época, no sebo era 5. E isso era tipo um puta desconto. Fora que você, muitas vezes, se você tivesse revista velha, você conseguia trocar com o cara. Eu vira e mexe, trocava revista que eu já tinha lido por mangá, ou fazia fiado, enfim. Mas era muito quadrinho, é isso. Pô, era muito louco isso, cara. Eu acho muito bizarro como a gente é a última geração do analógico. E você pensar que hoje tudo é completamente automatizado. Exatamente. Perguntar, pra galera mais nova assim, cara, disquete que eu não conseguia armazenar, sei lá, um vídeo no disquete. Sei lá. E era o supra-sumo da memória. Supra-sumo? Porra, mano. A gente passou por muita coisa, cara. Cara, disquete, MP3. O primeiro pendrive tinha 18 megabytes, pô. Meu pendrive era 18 megabytes. Cara, isso hoje em dia é nada. Não dá pra nada, não dá nem pro vídeo aqui. Não dá. Meu primeiro celular com Bluetooth, ele tinha 15 megabytes de memória. Eu tinha 2 músicas. Tinha que selecionar muito bem. Não, muito bem. Poder de escolha desde pequeno. E se eu quisesse outra música, eu tinha que escolher uma das 2 para trazer essa música. É uma questão do sacrifício, né? Tem que sacrificar alguma coisa. Você vê hoje em dia as pessoas... Hoje em dia ninguém transfere nada, né? Hoje em dia, né? Se parar pra pensar... Hoje em dia ninguém passa música um pro outro. Talvez passe o link pra pessoa ouvir no YouTube ou no Spotify, por exemplo. Passa o link lá do Spotify. Exato. Na nossa época tinha... Não vou falar nem do Bluetooth. Infravermelho. Caraca, nem lembrava mais disso, mano. Infravermelho. Tinha até no Game Boy. Fazer compartilhamento do Game Boy Color, infravermelho. Infravermelho, cara. Caraca, isso é de fato... Não, é muito louco. O Game Boy Color, por exemplo, aí tinha o infravermelho. Aí depois, quando tem uma atualização do Game Boy Color, vinha a opção do cabo. E aí depois os outros tinham cabo. Os caras não pensaram num fio primeiro, eles pensaram no infravermelho. Tipo, é uma coisa de tipo... japoneses. Mas eu entendi com a ideia dele. Acho que era pra facilitar, né? Sim, mas é muito louco que, tipo assim... Depois de um boom, acho que a gente teve muito boom ali no final dos anos 90 para início dos anos 2000, né? A internet, os celulares, além do jogo de cobrinha, tudo isso. E aí quando vem essas coisas
e começa a ter muito desenvolvimento, num espaço, acho, curto de 10 anos, tudo ficou muito automatizado. Sim, a tecnologia, cara, ela tá evoluindo numa maneira absurda. Então, É muito rápido. passou muito rápido esses avanços tecnológicos. Pô, do nada, assim, tinha lá a fita, a nossa fita que a gente rebobinava. Do nada Do DVD. nada veio o CD, veio o DVD, não tinha que rebobinar DVD. Beleza, não tinha que rebobinar. Agora eu vou te Mas falar, aí, acabou agora o DVD, não tem mais DVD. tem um intervalo entre fita e DVD que tinha o VCD. Esse VCD não lembro, não. VCD. Que, tipo, mas foi muito rápido o VCD, porque o VCD era um CD em imagens, né? Só que as imagens eram ruins. E prontamente o DVD, eu assim, foi um espaço muito curto. E aí vem o DVD. O DVD parecia também o supra-sumo, né, do negócio. Tipo assim, daqui não tem como evoluir, né? Uhum. E aí começam... as locadoras se mantiveram, tanto na fita quanto no DVD, Sim. né? Isso é importante falar. E aí tinha, acho que vale a gente falar aqui para lembrar, a Blockbuster, que talvez acho que foi o maior exemplo de locadora, né? Em que você era um associado. Eu tenho para mim que a Blockbuster criou seu próprio fim quando ela criou isso. Que quando ela cria o associado, que você tinha um cadastro e que você tinha registro, você tinha perfil de coisas que você assiste, aquilo era registrado, alguém teve a ideia de trazer isso para a internet. Depois. Se eu não me engano, cara, eu já li sobre isso, que o cara da Netflix mesmo, a ideia dele de criar a Netflix foi de algum problema que ele teve no Blockbuster. Exato. Então, tipo assim, eu acho por isso que eu falo que eu acho que a Blockbuster, ela criou o seu próprio fim, tá ligado? Eu acho muito louco isso. E é muito bizarro quando a gente fala Netflix agora, que é uma coisa até muito atemporal, né? Hoje é atual, a Netflix tá aí, mas a Netflix já é talvez antiguinha, né? Então, agora já surgiu muita coisa já. Pô, eu lembro da Netflix já tem 2014, a gente tá em 2025, cara. Cara, 2014, nossa, não lembrava que tinha tanto tempo assim, não. Eu lembro de ter a Netflix por esses anos, cara. 2015, se eu não me engano, 2016 no máximo. E a gente já tem uns 10 anos de Netflix aí, cara. Pois é. E ela continua dominando o mercado. Ela dominou aí muito tempo sozinha, até que veio os outros. Tá dando dinheiro isso daqui. Aí a Disney, tira minhas coisas daí, agora eu vou ficar com as minhas coisas aqui na minha plataforma. Exato. Aí vindo, trazendo um pouco disso, a questão da gente fazer do hábito, né? Tipo, hoje em dia todo mundo assiste o que quiser a qualquer hora. Na nossa época, não. Na nossa época era literalmente você tinha que seguir um calendário. E pior ainda na época dos nossos pais. Quero ouvir lá a música do Michael Jackson, Billie Jean. Vou ficar aqui no rádio, esperando passar. Se eu tiver tempo, eu ainda ligo pra rádio. Não, toca Billie Jean, quero Billie Jean. A gente ainda pegou isso, mas não tanto. Mas eu gravei em rádio. Mas é muito louco que aí quando vem a questão do MP3, né? Vem o Emule, vem o LimeWare. E a gente começa a baixar e ter músicas perto. Eu acho que muito dessas coisas segue com o desenvolvimento da internet. Conforme a internet conseguiu ficar mais aberta e, consequentemente, virar algo popular, exatamente, isso começou a melhorar muito, porque aí você tinha acesso, né, cara? E melhorar também a questão da conexão. Internet de escada nem deve ter mais hoje, não cara. Tem. E era domingo à noite. Domingo... tinha um horário que era mais barato. Sábado para domingo, meia-noite, você não cobrava. Não cobrava. Então eu esperava da sábado para domingo, da meia-noite podia ligar a internet. Se ligasse antes, qualquer coisinha que ligasse, puxava telefone pra caraca. A conta era absurda, já tomei muito esporro por causa disso. Ainda tem isso, né? Conta de telefone fixo, quem tem hoje em dia? Telefone fixo não existe hoje, cara. Cara, na casa da minha bisa tinha aquele classicão que tu pegava e ainda girava assim, ó. Na casa da minha bisa. Hoje em dia eu acho que telefone fixo você tem só em empresa, né? Obviamente, mas em casa as pessoas têm telefone fixo. Eu raramente, eu sinceramente não vejo e eu não tenho acesso a isso há muito tempo, assim. Eu quando estava morando com a minha mãe, ali meados de 2015 até 2016, tinha o telefone fixo lá em casa, mas eu não atendia, porque eu não dava meu telefone lá de casa para ninguém. Porque, tipo assim, não. Sua mãe atende o telefone, Rainer, você não é pra mim. Não é pra mim, eu não vou atender. Então, tipo assim, eu dava só meu trequinho, vai falar pelo telefone. E hoje em dia ninguém liga pra ninguém, né? A gente chegou no fato de que hoje em dia ninguém liga pra ninguém. Só manda mensagem. Ligar é perturbação. Tu liga pra pessoa, a pessoa, tá me ligando, filha da mãe. E se ligar é pelo WhatsApp, né? Ninguém mais liga, tipo... Graças a Deus o WhatsApp aí, tem que falar. Obrigado, WhatsApp, cara. Adiantou muito, cara. Barateou pra cacete a questão do telefone, que eu vivia de pré-pago, de botar ali R$10 e se eu falasse, sei lá, 10 minutos,
Já era o meu crédito do pré-pago. Não, e aí depois de valor passou a ser conta, controle, e aí controle de minutos. Hoje em dia, realmente, todo plano que você tem hoje, eu acho que tem minutos, mas quase ninguém usa porque geralmente as pessoas falam pro WhatsApp. E tem o WhatsApp ilimitado lá, liberado, porque se não tiver, pô, ninguém faz. E vamos falar do WhatsApp, o que é o WhatsApp hoje, o que seria o WhatsApp na nossa época? O ICQ? Cara, o MSN talvez. O MSN também é um bom exemplo. Pô, muito bom. E o MSN você ainda tinha, cara, aquela opção de... Mostrar o que você tá ouvindo, né? Mostrar o que você tá ouvindo, de você... Cara, eu quero que mandei uma mensagem, a pessoa não respondeu, você poderia só apertar um negócio lá que a tela da pessoa tremia. Isso eu confesso que eu sinto falta. Isso eu confesso que eu sinto falta. Porque não tinha, tipo, a atenção tinha vários modos, né? Aparecia um boneco na frente do negócio coçando a bunda, ou tinha um porco, ou tinha várias formas de dar atenção. Jogava balão de água em você. Cara, eu acho que eu gosto que o MSN, ele é ao mesmo tempo... Cara, eu acho que o MSN realmente, dali veio a questão do WhatsApp, né? Acho que deve ter sido uma das principais inspirações. Com certeza, eu acho que foi um facilitador e o MSN era um negócio que conectava muito e era muito fácil para você manejar, né? Tinha muito programa. Eu lembro que uma vez eu trabalhava, no meu primeiro emprego, chegou um tempo que eu trabalhei de home office e aí eu coloquei, cara, muito bom. E aí eu coloquei um programa, eu consegui achar um programa que se o meu MSN tivesse uma mensagem específica do meu chefe, ele apitava muito alto. Então o que eu fazia? Eu fazia o que tinha que fazer, deitava para dormir. Não façam isso. Se fosse meu chefe mandando mensagem, apitava muito alto. Então eu levantava e dava ali, respondia e tal. O MSN você tinha como fazer esses manejamentos muito drásticos. Que tal? O Spotify, o WhatsApp, ele facilitou, ele popularizou, mas ao mesmo tempo a gente é muito preso às configurações dele, né? A gente pouco consegue programar. Isso é verdade. Isso é uma coisa boa que é a questão da internet, que o primeiro avanço da internet, tudo era muito rudimentar, tudo era muito manejável, né? Você conseguia, se tivesse um pouco de conhecimento, você conseguia programar tudo, cara. Tudo era muito programável, né? Tudo você conseguia deixar muito programável. Hoje em dia é tudo muito padronizado. Eu acho que, por um lado também, antigamente, como ainda estava surgindo a questão de tecnologia, uma tecnologia mais avançada, as coisas eram... Para você ter uma certa habilidade, era muito difícil de você fazer as coisas. Então, você fazer uma animação, por exemplo, lá dos Irmãos Piologo, Mundo Canibal, cara, dava muito trabalho, era um negócio de... Eles já falaram isso em podcast várias vezes, como era difícil você montar isso. Hoje, hoje está muito mais tranquilo. Hoje você tem esse programa que faz isso, né? Mas eu acho que eu tô falando isso, tipo assim, antigamente a gente tinha muito mais liberdade de mexer e de programar. Acho que daí vem muito o que talvez de novo, a internet acabou criando seus próprios inimigos. Talvez os hackers surgiram disso aí, né? Porque era uma coisa muito, não vou dizer prática, mas era possível de programação. Hoje em dia que você tem muita coisa que hoje a galera cria muita coisa em busca de limitação, né? De uma coisa mais padronizada, que a pessoa siga as diretrizes ali, né? E não só isso. Não é ruim, não tô falando que isso seja ruim, só tô falando em relação pura e simplesmente à questão de programação. E não só isso. Cria limitações e ela te oferece também soluções, mas a solução você vai ter que pagar. Antigamente basicamente era quase tudo de graça. O crack, né? O que é isso? O crack? Não é uma droga, calma aí. Respeita a família aqui do nosso... Não, os jogos craqueados, né? Tipo, antigamente, hoje em dia baixar jogo pirata, e de novo, a gente não tá reclamando, mas qualquer coisa que você baixe hoje é um parto, cara. Baixar música é um parto, coisa que era muito fácil. Sim, isso é verdade. Tinha lá o Emule, baixei... Cara, no meu celular, antigamente, era só música baixada que eu colocava lá. Hoje não tem, hoje é Spotify mesmo. Então, mas é muito louco, tipo assim, o Spotify ao mesmo tempo, eu uso o Spotify. O Spotify é algo que facilita porque você busca praticamente todas as músicas que podem estar ali. É muito difícil que não tenha uma música que esteja ali. Algumas não estão. Eu confesso que já que busquei coisas não apareceu lá. Aí pode estar na Amazon Music, no Deezer, enfim, ou whatever, qualquer um da vida. Mas assim, isso limitou muito mais o seu poder de busca, porque antigamente o que a gente fazia era buscar no Google música tal em MP3. E aí você tinha uma gama de sites que você buscava e podia achar. Hoje em dia, se você for baixar uma música, cara,
última vez que eu tentei baixar uma música, eu parei num site russo. Tipo assim, baixei a música, baixei. Mas eu parei num site completamente bizarro, tá ligado? Então, assim. Não posso reclamar que para baixar PDFs, quer dizer, eu conheço um cara, né? Eu conheço um cara que para baixar PDF, às vezes de livro científico, assim, que é um cara que estuda matemática, por exemplo, é um amigo meu. Coincidentemente, coincidentemente estudo igual você matemática. Parece é colega de faculdade, né? Justo, claro. Colega de mestrado. Claro. Aí, cara, é site russo, é LibGen, não sei se alguém conhece. Sim. Se conhece, eu não tô recomendando entrar não, tá? Mas é um site, se não me engano, russo de PDF de livro pirata. Eu acho muito louco. E assim, até aí a gente fala da questão que acompanhou, tem o Streamio, né? Você já ouviu falar do Streamio, que é um aplicativo também que ele puxa justamente de torrent, né? Ele puxa esses filmes que estão aí, ou coisa qualquer, de servidor, de torrent. Então, você também consegue ver lá, eu chamo aqui em casa de cinema russo. Então, a gente consegue ver outras coisas. Então, assim, mas ainda assim, ele conseguiu comprimir o conteúdo específico. Você sabe de buscar. Por exemplo, você tem filme hoje que você vai buscar, tá no streaming da Claro, no Claro TV. Nossa, carteado. Não, Desculpa, Claro. Não, mas assim, você caçar hoje filme pra você assistir, se você tiver um filme específico pra assistir, cara, tem que ter outro rolê, assinar. E agora a gente tá chegando num ponto que a gente tem streaming suficiente que é quase você tá pagando uma TV a cabo, né? Só que você tá dividindo os pagamentos para lugares diferentes. Você paga uma porrada de TV, de assinatura de streaming, tem que... E às vezes tem a questão, né, que eu conheço alguém que faz isso, óbvio. Mas aí você tem lá a sua Netflix, aí seu amigo tem a Prime, aí vocês trocam. Mas é muito louco isso, que TV a cabo antigamente, a gente era obrigado a assistir o que estava passando ali. Sim. Né? Então você era limitado a assistir o que estava passando. Hoje em dia você tem a opção de assistir, em tese, se você tiver assinatura, né, o que você quiser. Só que isso, o zapear se tornou muito mais difícil, você vai pensar. Antigamente a gente tinha TV a cabo, você botava ali, isso aqui eu gosto. E aquilo ficava. Uhum. Hoje em dia, você não vai parar e botar na Netflix uma coisa que você simplesmente gosta e vai deixar rolando. Né? Mudou a forma que a gente assiste coisa, né? Então, cara, essas mudanças são muito loucas, né? Quando a gente para pra pensar assim, que são coisas que foram muito rápidas, né? Foram muito rápidas. Foram coisas que você não viu passar. Muito rapidamente tudo assim foi mudando. Do nada já tá uma configuração totalmente diferente. Agora, sei lá, Netflix tem propaganda no meio do... Então... Ainda tem isso, cara, por exemplo, eu acho, isso também eu acho que a gente pode falar em outro episódio, mas os streams estão virando TV a cabo. Eles estão precisando disso também. Então, assim, justamente para entrar publicidade, TV a cabo, é a mesma coisa. Não muda muita coisa. Só que agora você escolhe lá o que quiser, né? Antes na TV a cabo, como você falou, eu quero assistir Dragon Ball, tem que esperar lá. O Cartoon Network vai passar Dragon Ball que horas? 7 horas. Então, 7 horas eu vou tentar assistir. Era mais uma questão de controle mesmo. Assim, se tinha mais controle hoje em dia. Bom, aí eu acho que a gente também tá, para não ficar muito falando de tecnologia, até porque esse é o piloto, a gente vai trazer isso eventualmente mais coisas. Falar agora... A gente vai trazer, assuntos muito variados. Coisas da nossa época, até falar às vezes de brincadeiras, época de álbum de figurinha, que eu ainda tenho alguns álbuns lá guardados, trago aqui também. Para falar bom que você citou aí, brincadeiras, né? Acho que é um bom tempo pra gente finalizar esse piloto é trazer a questão de brincadeiras. Assim, o que a gente vai falar agora pode ser muito regional, tá? Talvez no Rio aconteceu esse nome, e não necessariamente no Rio. Num bairro onde você tá, no Rio era um nome, no nosso bairro era outro, tá ligado? Isso aí também acontecia direto. Acontecia. Eu lembro porque quando eu ia pra casa de alguém, ou de um primo, ou de coisa e tal, cara, às vezes brincadeira tinha nomes diferentes, tá ligado? Tinha coisas que são, acho que mundiais, né? Tipo, taco. Taco, acho que em todo lugar é taco. Eu acho que sim, pelo menos pra mim é. E a gente também não é muita referência de, como é que era na sua área, porque era praticamente a mesma área. Exato. Exatamente, a gente cresceu junto, então, tipo assim, taco, a pique-pega eu acho que não tem muita diferença, pique-pega é isso. Mas aí Polícia e ladrão, isso também na carniça, verde. Carniça talvez tenha mudado o nome, não sei.
Tinha um que realmente é só no meu... E eu já descobri isso recentemente, conversando com outras pessoas, que era só no nosso, né? Que é verde verde. Pique verde, verde. Verde, verde. Tô ligado. Porque a gente morava num prédio que tinha um play que eram 2 blocos. Então, nesse meio, entre esses 2 blocos, era a continuidade do play. Então, tinha um meio do play, basicamente. O verde verde consistia entre uma base de um bloco e uma base de outro bloco, uma pessoa no meio, e as pessoas que estavam aqui tinham que passar de um lado para o outro, sem serem pegas pela pessoa. Quem fosse pego ajudava quem estava no meio a pegar a quantidade maior de pessoa. Qual era o intuito? Vencia quem, após maioria, ou todos faltando somente um, né? Uhum. Se esse um, e ele tinha um tempo, né? Se esse um conseguisse passar de um lado para o outro sem ser pego, ele ganhava. Se não, a pessoa que estava lá no início que ganhou, porque pegou todo mundo, né? E assim, eu já conversei isso com outras pessoas, falaram outros nomes pra mim, tipo, pique barreira, falaram coisa que eu falei, cara... Sim, esse daí Quando eu falei verde diferente. verde, quando eu falei verde verde, as pessoas, que porra é essa? Quando eu expliquei a base, eu chamava disso no meu bairro, tá ligado? Onde eu morava era esse outro nome. E, pô, galera, tem alguma história, vocês têm alguma história parecida com essa? Uma brincadeira que no seu bairro era uma coisa, você chegava lá, pô, vamos brincar de ser o que, pessoal? O que é isso? Ou que fala brincadeiras que tinha no seu bairro pra gente ver se a gente mostra pra você que era diferente, né? Às vezes a pessoa tá completamente convicta que era o normal, né? Eu conversando com outras pessoas que descobri que não era necessariamente isso. O pique-esconde era... O pique-esconde. Pique-esconde, eu acho que o pique-esconde deveria ser, eu acho que, mundial, né? Deve ser, com certeza. Então, tanto que toda vez que eu falo pique-esconde, todo mundo fala. Pique-esconde é tema, pô. Hide, né? Tipo, nos Estados Unidos isso vem de lá de fora. E deixa aqui se você já fez isso, né? Porque eu lembro que já teve gente que, tá na vez dela de contar. Aí ela vai, contava, geral se escondia, ela ia pra casa. Contava, aí ficava lá igual um otário lá escondido. Aí chegava lá, caraca, a pessoa não tá lá, e vai lá, bate, pô, consegui bater, daqui a pouco tá todo mundo ali reunido, pô, cadê a pessoa que tá procurando? Aconteceu o contrário também, né? A pessoa tá contando todo mundo ir pra casa e a pessoa ficar procurando as pessoas até tarde, assim, né? Bom, tipo assim, isso aí é muito sacanagem, mas real, isso podia acontecer. E isso, nossa, eu conheço um amigo que já fez isso. Um amigo, né? Um amigo. Uhum. Mas é muito louco isso, né, cara? Essas questões. E hoje em dia você não tem brincadeiras, né? Eu não vejo, pelo menos. Algumas vezes que eu fui no prédio que a gente cresceu junto, eu não vi criança brincando, né? Hoje em dia... Não, isso é bizarro. Né? Criança tem... E, de novo, não tô falando que seja melhor, tá? Eu não vou entrar nesse julgamento. Só me assusta que, tipo... Cara, não tem uma brincadeira, sabe? Tipo, parece a nossa impressão, né? Que a gente não tem filho nem... Pô, a gente não conhece exatamente criança. Eu tenho um sobrinho, mas que é próximo. É difícil, Mas, tipo assim, parece que é muitos em casa mesmo, celular e conversando. Tablet, né? Às vezes nem tablet. Tablet foi a época também, cara. Engraçado e bizarro. Hoje em dia, tablet é um negócio quase que ultrapassado, né? Pois é. Você tem celular que é melhor que tablet, então por que você vai dar um tablet pra uma criança? Às vezes celular é melhor que alguns computadores. Então é muito louco isso. E hoje em dia, é muito louco porque, tipo... Aí tem YouTube, tem o próprio TikTok. E não que essas crianças não compartilhem coisas, né? Aí hoje em dia você vê que tem mais adulto compartilhando coisas em comunhão do que crianças, né? Tipo assim, feiras que a gente tem aí, né? Feira Otaku existe, a Comic Con. Então, a nostalgia que a gente está trazendo aqui ainda é muito pautada justamente nisso, né? Muitas das pessoas que naquela época eram crianças cresceram, hoje têm poder aquisitivo, então... Essas pessoas se reúnem eventualmente no momento para celebrar isso, né? Eu acho que é muito isso. Eu acho que isso é muito bom. E agora você falou bem, né? Agora a gente tem poder aquisitivo. Totalmente diferente. Por isso que eu falo que não tem como falar que era melhor, porque assim, tudo bem. Talvez eu não tinha poder aquisitivo, mas também não tinha conta para pagar. Tem esse ponto. Tem esses dois lados. Todo o dinheiro que eu tinha era meu. Mesmo não tendo nenhum. Pô, mas às vezes R$1 já dá pra fazer alguma coisa já. Ainda tem isso, né, cara? Nossa, meu Deus do céu. Lembra quando o Kinder Ovo era R$1? Cara, pior que eu lembro, era muito bom. Kinder Ovo hoje é investimento. Se você comprar hoje, tá na bolsa de valores, né? Dá pra crescer, você ganhar esse... Se eu escolho se eu vou comprar o Kinder Ovo ou se eu vou, sei lá, jantar no mês.
Pô, Até hoje, no momento que a gente tá gravando isso, o café ainda é caro pra cacete, o café era barato. cara, o café era barato. Hoje o café é menos de R$ 45 não se encontra Tem café. imagem do supermercado assim do café com grade. Caraca, a que ponto. Virou item de luxo, né? A que ponto chegamos o Melita assim, gente? Que isso? Mas aí. Brincando, Melita. Se quiser patrocinar nós. Mas é muito louco você parar pra pensar isso. O poder aquisitivo na época, né? Tipo, a gente tinha coisas boas, relativamente boas, e próximo, né? É que assim, não necessariamente próximo. Em um momento, a população tinha um poder aquisitivo, muito pelo plano real, né? Também tô entrando muito dentro de muita coisa agora. Isso Mas, daí assim, é papo de amigo. Exatamente. Daqui a pouco a gente chega no povo celta que eu prometi. Exatamente. Tipo assim, muito por conta do plano real. Então, por um breve momento de alguns anos, a gente tinha o dólar pro real com uma diferença de 2-1. Pô, isso era... Cara, real valendo mais do que dólar, já teve. Mas isso assim, era sabido que isso não ia durar, né, cara? Era muito difícil. Pô, entregou um negócio lá bom, assim, cara, a gente tá bem agora. O plano real foi sensacional, porque eu não cheguei a viver isso. Mas os relatos que eu já ouvi, cara, era bizarro. Tu recebeu o salário, tem que correr pro mercado, porque, sei lá, corre pro mercado de manhã, porque à tarde já é outro preço. Eu não tenho noção do que... sendo sincero, eu não tenho noção do que é isso, mas com certeza é assustador. Deve ser assustador. Assustador. Deve ser muito assustador. Mas é muito louco, né? Uma coisa que, eu já vi também, por exemplo, as coisas eram muito mais baratas, mas o poder aquisitivo da época também não era essas coisas. Óbvio, o salário mínimo era mínimo. Mínimo. Acho que em 94 foi o plano real? Foi, 94 foi o plano real, o salário mínimo acho que era R$76. Pô. Se você parar hoje, não dá pra comparar. Apesar da Coca-Cola na época, sei lá, talvez centavos, mas se eu não me engano, eu pesquisei isso não tem muito tempo, conversando com uma amiga minha, o custo da cesta básica era uns R$60. Pô, sobrava 16. Sobrava 16 para pagar luz, pagar água, pagar aluguel. Cara, então, eu tô falando isso. Eu trazia, por isso quando eu vejo no Twitter alguém falando, comparando o poder aquisitivo da época do plano real e agora, e falando que antigamente era melhor, cara, você tá idiota, né? É possível. Porque só tô olhando uma parte, né? Tô olhando o preço. Ele falar que a Coca-Cola em 90 era menos. Gente, mas óbvio que era mais poder da galera. Pô, antigamente tô vendo aqui que tinha loja de R$1,99, agora ela é R$19,99. Nem deve ter. Nem existe mais loja de R$1,99. Eu acho que não. Mas assim, é isso que eu tô falando. Tipo assim, não existe isso, né, cara? E essa parada de comparação é muito. A gente lembra para os mercados alternativos, né? Antigamente, cara, o meu PlayStation 1 foi na Uruguaiana, tá ligado? Hoje em dia não tem isso. Se for na Uruguaiana, você não encontra videogame. Até porque não tem muito mais como piratear, né? Não tem mais fita pirateada. Até o Play 2 tinha. Saudades. Mas porque um amigo meu tinha pirata. Claro. Aí eu... Não, exatamente. Eu jogava. Eu discordava. Isso é muito louco, né? O mercado, vamos dizer assim, alternativo, vamos chamar de alternativo, mercado russo. O mercado russo, ele era muito mais praticável. E, ao mesmo tempo, ele era, de fato, mais acessível. Sim. Por isso que eu não questiono nenhum tipo de coisa alternativa, porque eu acho que tudo tem que ser para todos, né? Todos têm que ter o direito a tudo, seja assistir, seja ter. Então, enfim, eu acho que isso vale. Só que hoje em dia isso também ficou dificultado justamente para a questão de taxa e um monte de coisa. Sim. Cara, tu lembra que tinha, por exemplo, de videogame. Se você... Tinha 2 níveis de pirata, né? Sim. Tinha o piratão que o CD era roxo. Sim. Aí tinha o pirata bom que o CD era dourado. O pirata gourmet, o CD que era o CD dourado, que era um pouco melhor ali. Se era melhor ou não, eu não sei. Eu sei que pagava mais. Não, a diferença é que o roxo, você ia jogar talvez mais 5 vezes, porque o CD ia rodar. O dourado talvez durasse um pouco mais, porque depois não rodava mais. E assim, sem falar que videogame na nossa época, isso aí, eu lembro que em algum momento do meu PlayStation 1 eu tinha que deixar ele virado assim, para ele poder rodar. Ele não rodava nenhum jogo se eu deixasse ele deitado. Eu tinha que virar ele, botar 2 coisas para apoiar, e aí assim, ele rodava o jogo. Cara. Por isso que até o PlayStation de hoje é em pé, né? Acho que talvez a PlayStation tenha pensado um pouco nisso, né? Muito louco. E é isso, porque assim... Viu o relato lá do Heine em
2006. Não, cara, tipo, a questão de jogo tinha muito isso. E a gama de jogos, né, por exemplo, antigamente, hoje você tem muito jogo traduzido, né? Na nossa época, não. Era tudo. Aprendi inglês Cara, jogando Pokémon. japonês, filho. Cara, eu acho muito louco que, olha com a questão de uso de tempo. Eu fazia isso feliz, de pegar o Wing Eleven 4, ir no modo de edição e trocar nome por nome de jogador. Nome por nome. E, pô, por uma simples característica física. Esse cara aqui tem esse cabelo, esse deve ser o Van Nistelrooy, tá ligado? É isso. Ou, ele é o atacante, é o 9, parece que é o Ronaldo. Eu não sei se vocês lembram, né? Que o gráfico era totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí, pô, cara, por isso que eu valorizo muito o cara que faz Bomba Pet. Porque esse cara, mano, correu... 100% atualizado. Pô, esse cara correu pra muita gente poder andar, tá ligado? Pô, porque ele se dedicava. Eu acho uma pessoa que... Não, mas eu acho que a galera que pega... É que, por exemplo, na Nintendo dá pra fazer isso, né? Porque a Nintendo, ela faz questão que uma criança na Índia monta seu próprio Pokémon de cartas, né? Ela faz questão de ir lá pessoalmente processar a criança. A Nintendo, ela é muito contra a tradução, né? Pô, raramente as coisas da Nintendo tinha tradução pro Brasil. A gente jogou Pokémon em inglês o tempo todo, né, cara? O tempo todo. Eu não lembro de jogar Pokémon em português. Só, óbvio, já Pokémon GO, mas na nossa época não tinha. O Pokémon GO, entendi. Sim, eu pensei o Gold, confundi. Não. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que, tipo assim, isso eu acho bom, sabia? Da questão da língua. Porque eu acho que ajudou muito a galera da nossa geração a aprender outra língua com mais facilidade. Porque tava ali em contato diário. Contato direto, né? Direto. Tinha que ter. Então, facilitava muito. Tinha que saber alguma coisa. Tipo assim, não tô dizendo que hoje em dia tanto tudo em português é ruim, né? Facilitou de novo. Eu entro no ponto que justamente é para todo mundo e melhora, mas talvez tipo, na nossa época, por exemplo, a gente tinha que se esforçar mais, pô. Eu lembro que eu ganhei um boneco do Capitão América quando era criança, do meu tio, Dia das Crianças, e o boneco vinha um quadrinho atrás. Esse quadrinho era completamente em inglês, cara. Eu lembro de ficar lendo o quadrinho, tentando falar as palavras, sem entender completamente nada do que estava acontecendo. Óbvio, eu entendi uma coisa ou outra, tipo um cara dando um soco, óbvio, não está acontecendo nada demais. Mas, tipo assim... eu sei o que é. Mas isso me ajudou muito. Quando eu fui fazer curso depois de adolescente, eu sabia pronunciar a palavra, mesmo sem saber o que ela significava. Sim, tá isso... A gente já tinha algum vocabulário ali embutido, né? Sim, pra caramba. Pô, o Yu-Gi-Oh! Cara, um jogo que eu lembro muito que... Nossa, cara, aquele jogo penou. O Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, cara. Eu sempre falo desse jogo em relação à tradução. Aquele do Play 1? Esse jogo é ótimo, tá? Eu adoro esse jogo. Mas a dificuldade de jogar esse jogo na época... Cara, se eu não me engano, foi esse jogo que eu já vi alguém do YouTube... Ele hackeou ali o jogo para que pudesse mostrar a mão da máquina. Sim. Aí do nada a mão da máquina mudava ali para favorecer a máquina. É o jogo mais roubado. Não, eu lembro de já velho, isso já pós 20 anos, tipo, pegar emulador de PS1 e jogar o jogo em português. Eu fiz questão de, tipo, cara, eu preciso jogar esse jogo em português para saber se eu tava realmente fazendo certo, tá ligado? Tipo, aliás, é isso, né? Muito louco, tipo assim, a gente tá falando aqui dentro de nostalgia, de coisa... E, de novo, cara, eu vou repetir isso sempre, né? Porque a gente não tá falando que antigamente era melhor. Mas é a sensação que passa porque a gente celebra, a gente talvez não retorne, né? Tipo, se você voltar a ter essa experiência, não é necessariamente bom. Quer ver uma coisa pra gente finalizar legal? Agora tá vindo muito a onda do vintage, né? As pessoas, tipo assim, eu tô vendo muito vinil voltando, mas... máquina de disco, câmera tipo Polaroid, né, câmera antiga. Eu vi outro dia eu vi uma pessoa numa festa, a pessoa tava com uma câmera digital. Tipo daquelas da TechPix, tá ligado? Sim, é verdade. Agora tu falou, uma ex-aluna minha, ela levou lá no evento que a gente fez lá, tipo, câmera digital mesmo, pra tirar foto da galera. Tipo assim, a pessoa prefere a experiência de tirar uma foto toda ruim, de qualidade, do que pegar um celular hoje, que, tipo, qual celular hoje que não tem uma câmera minimamente boa? Pô, é bizarro, né, sim, cara? Então, assim, o vinil, tipo assim, eu entendo que o vinil tem um lado muito do colecionismo. Sim. A questão da raridade faz sentido. Mas aí você vender uma vitrola a 5 mil reais. Outro dia, aquele site que eu te mandei, né? Tem um site que ele customiza e revende Game Boy. Por exemplo, Game Boy Color, Game Boy SP, Super Nintendo.
Até aí tudo bem, eu acho, pô, válido, né? Legal. Só que é muito caro. É muito mais caro que era o Game Boy pra época. Tudo Sim, bem que cara. se você parar pra pensar, a gente até conversou sobre isso, né? O Game Boy era caro pra gente. Cara. Só que é um negócio muito louco, né? Porque assim, antigamente fazia sentido você ter, talvez, pedir pros seus pais de aniversário, teus pais terem um esforço pra pagar um bagulho caro, porque era um negócio muito único, né? Um Game Boy e tal. Hoje em dia, gastar o que eles estão pedindo no Game Boy, eu acho sem sentido. Porque, a menos que você tenha... É só pra colecionar. Se você quiser colecionar, deixar em casa. Mas pra jogar, cara, pego aqui meu celular. Meu celular tem emulador de Nintendo DS, pô. Exatamente. Me deu vontade de jogar Pokémon Soul of Silver um dia. Exatamente. Tem emulador de Nintendo DS pra Android, cara. Então, tipo assim, a pessoa gastar um dinheiro no Game Boy Color, hoje em dia... Pra jogar é maluquice. É questão de nostalgia mesmo, porque jogar ali não tem muito... Eu acho que acaba entrando um pouco na questão de colecionismo. Também. E nostalgia, porque a pessoa quer ter... Porque assim, desculpa, eu duvido que a pessoa pegue. Por exemplo, eu falo por mim, se eu compro uma parada dessa, eu jogo 15 minutos e eu largo. Porque não tem... Sabe, não tem empolgação, assim, tipo assim, caraca, pô, eu não vou ter tempo pra jogar como eu tinha na época. Sim. E não é uma coisa prática. Agora a gente tem poder aquisitivo, mas o tempo é curto, né? O tempo é curto, o tempo foi embora. Então é muito louco, tipo assim, é muito bizarro como as coisas... algumas coisas estão fazendo a volta, né? Como a gente falou aqui dos streams, estão fazendo a volta para a TV a cabo. Outras coisas estão fazendo a volta num sentido muito mais puramente mercadológico, num sentido de colecionismo. No fim, é por isso que estamos velhos. Pô, é por isso que estamos velhos. Porque as coisas, o mundo acaba dando volta. Mas a gente segue aqui, né? Sim, a gente vai se adaptando também às tecnologias. Hoje em dia, pô, o computador tá lá falando contigo, chat GPT. É verdade. É algo que a gente via, sei lá, que louco, né, cara? Série, filme, que o Jetson, sei lá, que tinha... Já previa lá os caras. Sempre fica aquela discussão, né? Pô, eles previram o que ia acontecer? Ou eles mesmaram. Às vezes não necessariamente. Não, às vezes Star Trek tinha celular. Sim, às vezes só, tipo, aquela ideia, aquela invenção de um artista, cara, inspirou futuras gerações a querer desenvolver isso pro nosso dia a dia. Faz sentido. Não necessariamente previu a existência, mas inspirou pessoas a pensar em soluções parecidas. Isso é um bom tema pra gente falar daqui eventualmente, coisas que inspiraram o futuro que a gente passa hoje. E coisas também que não chegaram. Jurassic Park, não sei se vocês viram aí o Lobo Branco que foi... Sim, reconstruído, né, cara? Isso aí é o nosso Jurassic Park aí, de 93. Mas por um lado você tem o De Volta pro Futuro, que nada aconteceu, né? Pelo menos eu tô esperando pensar agora, eu não tenho o hoverboard, eu não tenho o tênis que amarra sozinho. É porque você não tá na China. A China deve ter. A China tá em 2026. A China tá em 2026. A China com certeza já deve ter um tênis que amarra sozinho, não duvido nada não. A China já tá no futuro já. Então é isso, é muito louco, tipo assim. Falei 2026 como se tivesse, longe pra caramba. Longe pra caramba, 2026 ano que vem. Nossa, 2026, daqui a 10 anos, não, ano que vem é 2026, né? Foi mal. Problemas temporais. Isso inclusive, isso a gente acaba voltando ao que a gente falou, né? A gente perde a noção de tempo, né? O tempo estava sendo tão rápido que a gente perde a noção de tempo. E eu que tenho 31 e o Léo que tem 30, a gente é velho. Meu joelho aqui já dói já. Em muitas convicções, porque a gente viu muita coisa, né, cara? É muito louco você falar pensando nisso. A gente viu uma... Como a gente falou aqui, transição do analógico pro... Já saiu até do digital, sei lá. A gente tá no digital, a gente não tá, sei lá. A gente tá no chat GPT, da IA. A gente tá na IA. A gente tá na IA. Hoje em dia as pessoas conversam com IA, né? Usa IA como amigos. Pô, então é muito louco isso. Então, eu sempre agradeço ao chat GPT, tá? Porque eu vi Exterminador do Futuro e eu agradeço. Porque eu tenho medo. Se um dia a tecnologia se rebelar, ela vai lembrar que eu sempre agradeci. Não, ele sempre deu obrigado. Exatamente, ele sempre agradeceu. Ele sempre foi grato. Sempre foi grato. Então, se você utilizar seu micro-ondas, agradeça seu micro-ondas. Agradeça sua geladeira. Agradeça seus itens domésticos e elétricos. Você nunca sabe qual o robô, a IA que tá ouvindo. É verdade. Hoje em dia, celular... Se você tem uma Alexa em casa,
escuta tudo. Nem precisa, celular, né? Vira e Celular, mexe, a gente tá verdade. falando de coisas assim, teu celular tá do teu lado, daqui a pouco tu vai entrar em qualquer lugar, aparece uma publicidade daquilo. Não, isso daí é bizarro, ainda mais da minha noiva, parece ser mais bizarro do que o meu. Falou um negócio, já tem propaganda no dela já, tipo, é quase automático. O dela é bizarro. É isso, pessoal. Bom, estamos terminando o primeiro né? O zero, no episódio zero. Episódio né? zero, Episódio episódio zero. piloto aqui pra Piloto. vocês. Bom, lembrando que o programa vai ser sempre quinzenal, né? De 15 em 15 dias. Então, se você está vendo agora e ouvindo no lançamento desse episódio, daqui a 15 dias tem outro com um assunto específico. Vamos decidir o assunto específico em breve. Muito provavelmente vai ser o que a gente falou aqui durante aqui, porque né, a gente gosta bastante. E somos abertos a sugestão. completamente a sugestão de vocês. Exatamente. Pode digitar aí coisas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para conversar, porque isso aqui é um papo de amigos. Nós com vocês aí, é muito importante pra gente a interação de vocês no chat. Mas não um papo de bar, papo de amigos. Papo de bar, da última vez que o podcast fez isso, deu problema. É verdade. É melhor não fazer isso não. Mas manda aí nos comentários do Spotify, agora o Spotify tem comentários, né? Manda no comentário do YouTube. E se você quiser mandar por e-mail seu relato de coisas da sua época que você sente falta, que você acha que foram marcantes para você, podcastestamosvelhos@gmail.com. Você pode mandar lá o relato pra gente, falando o que você acha. E a gente lê aqui no próximo episódio, eventualmente, né? Pra comentar. Bota lá de onde você é, sua idade, é importante, né? Até pra você saber que, né? Como a gente, você também tá velho, né? Uma pessoa chegar, ele lembra da minha época que celular de flip. Pô, nem é tão velho assim, fala sério também. Já não é tão... E aí tem coisas que, tipo, Ou né? Sei lá, eu tô mulher, a gente tá completamente perdido naquele a gente tempo, tá né? perdido, porque, pô, Motorola V3, cara, a gente já passou por isso. Agora o celular tá quase fazendo suco já pra gente. E é engraçado, né? Mas, enfim, acho que é isso, pessoal. Bom, agradecer a quem curtiu, tá? Deixa aí o curtido no YouTube. Muito obrigado a presença de vocês. A gente vai rebobinar aqui esse vídeo e colocar já na plataforma para vocês. Entregar lá, senão paga multa, né? Verdade. Valeu, galera. Até a próxima.